Salve, salve galera, muito boa noite, tudo bem? Deixa eu ir acenando pra galera que tá entrando aqui. Minha nossa, pera, deixa eu não perder meu comentário aqui, deixa eu fixar ele. Beleza. Aqui já vai começar. Vou achar minha música aqui. Salve, salve então galera, muito boa noite pra todo mundo que já tá entrando aí. Silvana, Leonardo, Jair, Débora, Fernanda, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aí mais uma live do Espaço Vida e Movimento, aí uma série de lives que a gente vem organizando nos últimos dias sobre temas bem diversos, bem interessantes. E hoje, mais do que nunca, um tema que eu gosto pra caramba, gosto bem mais nos últimos meses aí, que é paternidade. Então hoje a gente vai falar sobre os desafios da paternidade ativa e claro, não vou falar sozinho, como tem sido de costume nas últimas lives, a gente tem sempre trazido alguns convidados, alguns que fazem parte da nossa equipe dentro do espaço, alguns convidados de fora. E hoje quem vai estar com a gente é o Vinícius Borba, é um cara que eu admiro pra caramba. Ele é CEO da Plena Infância e ele vai estar trocando uma ideia aí com a gente sobre os desafios da paternidade ativa. Então, antes de eu chamar ele, eu quero lembrar então das formas como vocês podem participar da live. Então, eu sempre reforço esse pedido de que vocês interajam, que vocês participem. Porque quanto mais vocês participam, mais bacana fica a live, mais rica fica o nosso bate-papo. Então vamos lá, vocês podem participar através dos comentários, que tem a caixinha de comentários aqui. Vocês podem escrever e mandar pra gente aqui dúvidas, experiências, vivências que vocês já tiveram. Vocês podem também convidar pessoas que vocês acham que seria interessante assistir a live. Então tem um aviãozinho ali embaixo. Vocês podem convidar amigos, familiares. E claro, se alguém quer dar uma indireta, né? Para aquela pessoa amada, para namorado, para marido, quer dar uma indiretinha de assiste essa live aqui sobre paternidade, talvez já acende uma chaminha aí, uma vontade de ter um filho. Então aproveita que hoje é o dia também de dar aquela indireta. E também vocês podem participar através do coraçãozinho que tem bem no cantinho ali, vocês podem clicar que vai subir um monte de coraçõezinhos brancos aqui na tela e vai ficar bem bacana e a gente vai saber que vocês estão curtindo o conteúdo que a gente está trazendo. Então, sem mais delongas, vou chamar o Vini e a gente já vai tocar ficha na nossa live de hoje. Deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Aqui. Vou chamando. Já vai entrar ali, ó. Fala, Vini. Boa noite, cara. E aí, mestre? Tudo bem, cara? Tudo certinho? Tudo certo. Ah, show, cara. E aí, vamos lá então, para esse desafio de falar sobre paternidade hoje. Viemos até combinando, ó, de xadrez. Pois é, cara, era. Aham. A gente tá combinando, achei legal. Eu tô mexendo aqui porque eu vou ter que ajeitar a minha gambiarra aqui porque ficou cortando aqui. Não, Como é que vai tá lá. pra você? Eu também tava cortando meu cabelo, arrumei tanto ele. Deixa eu deixar ele bonitinho. Se dedicou a ele. Não, tanto tempo na frente do espelho arrumando o cabelo para agora na live ele ficar cortado não faz sentido, né? Tá aparecendo também. Aham. Certo, cara, vamos tocar ficha. Eu já fiz uma breve introdução aqui do nosso tema de Cara, hoje. Então, eu já falei um pouquinho, se a gente vai falar sobre paternidade. Já falei que quem quer dar uma indireta em alguém que está chegando a hora de ter o filho, pode convidar ali, porque é o dia ideal para mandar uma indireta até hoje. Então, achei o máximo da indireta. Eu achei, tava rindo aqui, achei o máximo o negócio da indireta. Acho que tá valendo a indireta. E é aquela coisa, né? A gente quer comunicar esse lance da paternidade e dizer que pode pular na piscina, que não tá gelada e não tá mesmo. gelada. É mentira. Não tá Não é mentira. pode... Não é enganação. Então, eu acho que a indireta tá super valendo. Show. Cara, então antes da gente já entrar de cabeça no tema de hoje, eu queria que tu te apresentasse um pouco. Eu já fiz uma breve introdução, mas queria que tu contasse quem tu é, como é que a gente chegou na construção desse tema aí. Te apresento.
Conta aí quem tu é. Tá, beleza. Então, meu nome é Vinícius. Eu acho que eu vou falar um pouco numa ordem cronológica, assim, para a gente entender, que nem tu falou, como é que a gente chegou aqui. Mas eu sou marceneiro. Eu tenho graduação em História e eu tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas. Uhum. Eu trabalhei com meu pai durante um tempo. Meu pai é marceneiro também de profissão, desde criança, e é sério, desde criança. Ele, infelizmente, trabalhou desde criança. Então, eu trabalhei com ele um tempo, desde a adolescência, assim. Na verdade, na adolescência eu fingia que trabalhava e depois, durante amadureci, daí Uhum. fui trabalhar de verdade durante a graduação e tal. Depois eu fui para o mercado de trabalho e eu fui gestor de ensino numa autoescola. E aí, Uhum. nesse período, eu tive o meu primeiro filho. Depois a gente teve o nosso segundo filho. E depois disso, enfim, eu saí do emprego e a gente criou uma marca, a gente criou a Plena Infância, que hoje fabrica mobília infantil e escolar. Então a gente Uhum. fabrica na do meu pai, que ele tem ainda, eu voltei a trabalhar com ele, então o Dia dos Pais ganhou todo um outro significado assim para nós, Uhum. porque esse retorno, né, de voltar a trabalhar com meu pai, voltar às origens, digamos assim, né? Eu Uhum. passei a ressignificar a coisa de marcenaria, para mim Uhum. tomou um outro, sei lá, tem um outro conceito hoje para mim, tem uma visão diferente disso. Uhum. E, enfim, a gente chegou aqui por isso, né? Principalmente por causa dos meus dois filhos, né? Se tivesse tomado a decisão de sair do mercado de trabalho sem eles, eu estaria fazendo outra coisa completamente diferente. A Plena Infância foi um movimento que a gente fez por causa deles, né? Porque por conta deles eu passei a fabricar coisas em casa. Então, Uhum. por conta deles, eu voltei para essa questão da marcenaria, que eu estava completamente afastado. Então, eu comecei a fazer coisas em casa para eles. E aí, o meu filho começou a participar junto. E aí, eu comecei a achar muito louco esse negócio de que eu cresci dentro da marcenaria do meu pai e agora eles poderem crescer me vendo fazendo coisas. Assim, eu comecei porque quando tu tem um filho, tu começa a analisar a tua infância, né? Tu começa a ver como é que foi a tua infância no sentido de buscar referência e pensar o que que tu quer e o que que tu não quer pro teu filho. Sim. Então eu comecei a fazer coisas em casa e achei o máximo ele poder me ver fazendo coisas da forma como eu via meu pai fazendo coisas com as próprias Uhum. mãos, tipo uma madeira bruta lá e fazer uma coisa. E comecei a ressignificar isso. E aí, em função disso, a gente criou a Plena Infância e hoje a gente se dedica para isso, né? Hoje, o nosso foco hoje é trazer a fábrica mais para perto da gente, de mim, no caso, e Uhum. poder trabalhar 100% junto com meu pai e o meu filho poder ver daí então nós dois trabalhando junto Legal. 100%. Assim. Hoje a gente faz essa migração, assim, eu estou um tempo lá, estou um tempo aqui, Uhum. e enfim, a gente assim. Então esse é um pouco, né, da nossa história até aqui. Assim. E o Cadu, meu filho mais velho, o Cadu, ele tem 5 anos, faz 6 agora esse mês. E meu filho mais novo, o Tomás, tem 3 anos e completa 4 agora em novembro. Uhum. É Legal, interessante te cara. falar também um pouco sobre ti, Oi? assim, nesse sentido, porque vai ser um Então, diálogo, né, né? Vai cara? ser uma troca. Então, acho que é bacana contar a tua história também de caminhada até aqui. Ah, não, claro, é verdade. Então, eu até vacilei também no começo da live, não me apresentei, né? Daqui a pouco tem alguém que possa estar vindo aí pelo Insta do Espaço e não me conhece também. Mas meu nome é Douglas, então sou um dos fundadores, junto com a Débora e com a restante da nossa equipe lá do Espaço de Movimento. Então, tenho 27 anos, sou graduando em administração, consultor de empresas, então, um pouquinho do que eu me ocupo. Mas sou pai da Marina, então, que tem 2 meses e uns 10 dias, eu acho. Tava contando os dias, mas acho que 2 meses e 9 dias, mas 10 dias porque julho teve 31. Então, cresci, assim, muito no interior do Rio Grande do Sul.
não é interior de região, mas em cidades pequenas, assim, eu ainda cresci em sítio. Então, família bem tradicional, assim, sempre muito amorosa, mas também com uma criação bem rígida, assim, bem séria, se tu não fizer, tu vai pro chinelo, sabe? Bem nessa lógica, assim. Cara, sobre a questão da própria paternidade, eu sempre curti muito, assim. Tá certo? Você comentando, quero ver os filhinhos. A Marina tá dormindo. Eu tava com a ideia de colocar ela aqui no início da live, mas não rolou, cara. Ela dormiu e quem sou eu para interromper o sono dela, né? Deixa ela descansar, deixa ela dormir. Então, então assim, cara, um dos principais motivos que faz hoje a gente estar aqui trocando essa ideia sobre paternidade é que, cara, eu sempre, desde muito cedo, eu já tinha essa ideia, essa lógica de que eu queria ser pai, sabe? Eu sempre tive isso, eu nunca tive nenhuma. Ah, não, eu não quero ser pai. Ah, não, Deus me livre de ser pai, sabe? Não, não quero, só quando eu tiver lá. Não, cara, eu sempre quis sempre quis ter filho, assim, sabe? Eu tinha muita consciência disso, sabe? Então, sempre fui entender um pouco mais, observar, sempre observei muito, assim, como as outras pessoas lidavam com os outros, com os próprios filhos, né? Sempre busquei entender um pouco também da forma como os meus pais me ensinavam, me tratavam, como eles faziam. Sempre busquei muito entender isso, sabe? Então, e claro, deixando bem claro, eu não sou exemplo, não quero não ser pagar de exemplo para ninguém, sabe? Mas só compartilhando um pouco do como a gente chegou aqui nesse tema de paternidade, porque eu até fui ler um pouco mais sobre isso para a live de hoje. E a gente percebe que o tema paternidade ele está muito em alta agora e o papel de pai eles vem sempre passando por constantes transformações. Assim, eu acho que até daquilo que a gente trocou uma ideia antes também vai trazer um pouco sobre isso da transformação que o papel do pai vem sofrendo assim dentro do contexto familiar, sabe? A gente sempre tinha aquela lógica assim, do pai provedor que sai de manhã para buscar para trabalhar, buscar o sustento da família e volta à noite. Os filhos meio que não podiam interromper o pai está assistindo TV, deixa ele assistindo a TV, não interrompe. O pai está falando, tu fica quieto, sabe? E hoje a gente está vendo que isso está mudando um pouco, sabe? Eu queria que tu trouxesse um pouco a tua visão sobre isso. Uhum. Cara, eu acho o máximo isso. Eu acho que. Eu acho não, muita gente acredita que vem mudando essa questão da paternidade. Eu acho que é muito claro isso, assim, a gente observa muito claramente que os homens estão os homens estão revendo o seu papel e a sua masculinidade. Embora isso seja um, eu acho que embora isso seja um processo muito lento e infelizmente iniciando agora e que infelizmente também não é uma coisa que nasce deles, da Uhum, gente no caso, coisa que vem muito impulsionado pela revolução feminina que a gente sofreu no último século, assim. Então as mulheres uhum, estão se posicionando forte com essa relação de que homem que eu quero também, com o qual eu quero conviver, que tipo de uhum, pai eu quero também. E eu acho que é muito interessante isso, acho fantástico isso, que se posicione. E acho muito fantástico porque isso faz com que nós, homens, também possamos olhar a paternidade com outro olhar, porque o olhar a influência que a gente tem de masculinidade, né, ela não é uma masculinidade assim com que coloca a paternidade como um objetivo de vida, né, como tu falou. uhum, Tua, né? Muito própria tua e é muito bacana isso. E a gente vê muita gente assim, né? A gente está vendo muitas pessoas com essa vontade. Mas isso historicamente não é o que se observa na criação do adolescente homem, né? Que vai crescer e vai se tornar voluntariamente ou não pai um dia, né? Então eu acho que isso vem mudando com certeza. E eu acho que é muito importante a gente comunicar isso, né? O quanto mais comunicar isso, porque eu acho que essa influência para que outros homens enxerguem
que uma paternidade legal, ativa, participativa é um negócio, é legal, é a coisa que me faz feliz, por exemplo. Porque eu não tive, por exemplo, esse modelo, né? Uhum. Com os meus, por exemplo, os meus amigos de origem, digamos, da adolescência, assim, né? Poucos eu tive esse exemplo, né? Eu fui me ancorar muito em outros homens que eu fui conhecer depois de ter casado, depois de ter me tornado pai. E aí puxa, tem pessoas que colocam os filhos em primeiro lugar, Uhum. sabe? Ou em primeiro lugar. Então, acho que é muito importante a gente, quanto mais pessoas comunicarem isso, para que se possa influenciar muito mais pessoas, né? Então, acho que, por exemplo, o que se discute muito, por exemplo, essa paternidade ativa, esse fazer, esse cuidado com a criança, ele é uma coisa que é básica. É uma Uhum. coisa que alguém tem que fazer, é uma coisa que os dois têm que fazer, e é uma coisa muito lógica, muito básica que o homem deveria fazer. Uhum. Mas então, não é uma questão de levantar a moral do cara que faz isso. Não é isso a questão. É realmente mostrar que as pessoas estão fazendo isso. E que e que isso é bacana, que isso é legal. E que isso faz parte da vida dessa pessoa. E isso não faz ele menos homem porque ele assume isso. Isso, não, Uhum. isso, pelo contrário, eu acho que, sabe, eu sou muito mais firme no que eu sou depois que eu tive meu filho e tive que me confrontar com alguns modelos de paternidade, de masculinidade que, não, tá, isso aqui não serve pra mim, cara. Então hoje eu Uhum. sou muito mais tranquilo em negar, em observar o, o machismo estrutural que daqui a pouco me influenciava em certas coisas e negar isso enquanto eu sou pai do que antes, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente precisa comunicar, sabe? Precisa se comunicar. Até no final a gente combinou, a gente separou uma listinha ali de alguns canais que eu acho que são bacanas, que falam sobre paternidade, né? Que são legais que as pessoas poder ter contato, quem já é pai, quem não é, quem pensa em ser, para realmente ter uma visão diferente, uma visão mais legal desse pai, né? Então acho que é um caminho sem volta, com certeza é um caminho sem volta. É verdade, cara. E tu É, sabe, porque aquilo que tu falou, sabe, da piscina pode vir que ela não tá gelada, sabe? Porque a gente sempre ouve muito, porque filho vai tomar todo o teu tempo, porque filho vai tomar todo o teu dinheiro, porque os filhos são uns monstrinhos, porque tocam o terror na casa. E não que isso seja mentira, na verdade, também, porque é verdade, as crianças elas ocupam tempo, elas necessitam precisa de bastante recurso. Criança gasta com fralda, gasta com remédio, essas coisas são mais caras para crianças. Mas, cara, eu vejo isso, as pessoas reforçam muito isso, afirmam muito isso, e parece que só tem isso, entende? Toda a parte boa de tu acompanhar o crescimento, de tu se desenvolver como pessoa através do aprendizado que tu vai adquirindo durante o processo de criação de um filho, cara, isso é infinitamente superior a qualquer tipo de recurso, de dinheiro que tu tenha que gastar, o tempo que tu vai ter horas de sono que tu vai perder. Cara, não tem, sabe? Esses dias eu até tava conversando com alguns amigos meus falando, cara, não, minto, foi num post que eu postei no meu Insta. Cara, tu pode estar morrendo de sono, tu pode ter tido um dia terrível, pode ser que a Marina acorda 3 horas da manhã, chorando, tu vai lá, pega ela, olha pra te dar risada. Cara, que outra coisa vai preencher a tua vida de uma maneira tão completa que não seja isso, sabe? isso. Te gerar uma alegria, apesar de um dia terrível que tu possa ter tido, de um serzinho que olha para ti, dá um sorriso. Eu acabei de estar assistindo a live do Pianges agora, e que os pediatras até falam que a criança ela não está sorrindo, é um movimento involuntário de um músculo da bochecha, sabe? Não, não é nem um sorriso voluntário dela para ti. E, cara, tu fica que nem um pateta maravilhado olhando aquela criança dando risada para ti, sabe? Então, cara, se eu tiver que ficar a noite inteira acordado com ela, eu fico. Se ela quiser levar meu dia inteiro, que leve, sabe? Desde que eu consiga dar amor, dar carinho e ter ela bem comigo, cara, é o que interessa, sabe?
Então é muito disso. Cara, vem pra piscina que tá, ó, top. Eu acho que isso que tu tá, esse sentimento que tu coloca é muito porque tu construiu essa vontade, entendeu? Uhum, Então, tipo, eu quero participar disso. Então não é uma questão, eu acho que um pouco dessa mudança, essa virada de chave, dessa questão de paternidade, vai muito no sentido de que agora os homens estão cuidando da criança, sabe? uhum, É a questão do cuidado. Porque, assim, existe como é que eu vou dizer isso? O pai, essa figura do pai provedor, que é o pai que educa, né? Ele não uhum, deixa não é menos pai do que ninguém, né? A gente também tem que ter noção de que a gente está falando aqui de gerações, a gente está falando aqui de uhum, todo o contexto que envolve, que influencia esse cara a agir de determinada maneira, X e Y. Os nossos pais não tiveram de maneira nenhuma o exemplo e o contato que a gente está tendo. uhum, Então, o exemplo que os pais tiveram é completamente diferente do exemplo que eu tenho. Então, a visão de mundo, de paternidade que eu tenho hoje, o meu pai nunca ia poder ter na década de 80, entende? Então, não é questão de olhar e comparar e achar, mas é questão de aquele pai que nem tu falou, né? O pai que chega em casa e chega cansado do trabalho e a criança não tem que incomodar e não pode mexer aqui porque isso aqui é do pai e não sei o que e não incomoda teu pai. Por quê? Porque esse pai presente, que estava ali o tempo inteiro, que brincava no fim de semana, que brincava depois que descansava, era o pai que criava, né? E a gente está passando por um estágio assim de pai que cuida, entende? De que o pai que fica com o bebê um turno inteiro, uhum. entende? Eu conheci, eu tive a felicidade de conhecer um casal que fez um trabalho com a gente mobiliou o quarto do bebê, que enfim, uma decisão extremamente lógica, mas a decisão de que o cara, que era profissional liberal, pausou a carreira dele para ficar com o bebê, enquanto a esposa, que tinha um emprego estável, continuou com o emprego estável. E ele, por decisão do casal, deu uma pausa, disse que ia decidir estudar para concurso e pausou, fechou o escritório dele para Uhum. cuidar do bebê. O bebê nasceu, quando terminou a licença maternidade dela. E assim, aí ele se deu conta de que o menino, quase um ano, ele não estudou nada, porque não consegue. Bom, ele diz, não, é aquela coisa, né? Quando ele dormir, eu vou estudar. Não, cara, quando ele dormir, tu vai lavar uma louça e tu não vai Vai terminar comer, de lavar. vai comer, vai dormir também. Vai no banheiro quando ele dormir. Vai no banheiro, vai tomar um É banho, a né? hora que tu tem. É a hora que tu tem pra ir no banheiro e ele vai acordar, entendeu? E isso é bacana. Mas esse cuidado, entende? Que agora a gente está cuidando da criança, né? Então, eu acho que essa é que é a virada de chave. Não é só o pai que é pai e que cria. Não, a gente cuida, entendeu? Tipo, Uhum. eu tenho a possibilidade de cuidar quando eu tenho, Sim. né? Eu acho que isso é uma virada mesmo de chave e de modelo, que é o que tu estava falando agora. Cara, e deixa eu te perguntar, né? Uma pergunta que ela é bem clássica, assim, quando o assunto é paternidade, porque quando a gente fala da figura da mãe, assim, ela já desde cedo ela já tem uma ligação que é visceral, é uma ligação física ali com a criança, né? Então a gente fala que a mãe nasce muito antes do que o pai, né? Porque o pai tem toda aquela coisa, a criança tá ali, mas eu não tô vendo, às vezes não tô nem sentindo que tem uma criança ali. Sabe? E a mãe não, a mãe tá conectada, ela sente, o corpo dela se transformando, enfim. Uh, cara, pra ti, quando é que tu acha que nasce de fato um pai, assim? Quando é que tu acha que isso começa a de fato mudar a vida do homem? Cara, é o seguinte, eu concordo com essa frase, assim, né, que o pai nasce quando o bebê nasce, digamos assim, né? Porque, porque a gente é ensinado a não se envolver com a maternidade. A gente, infelizmente, é ensinado a não se envolver com a maternidade. Então, para mim, por exemplo, realmente a ficha caiu mesmo quando o bebê nasceu, assim, eu te peguei a primeira noite ele passou comigo, porque a Fernanda, a gente teve um parto natural e aí ela depois
tomou um sedativo lá, porque acho que a forma como ela estava sentada na cadeirinha de parto, enfim, ela sentiu uma dor lateral, assim, depois do parto, e aí tomou um sedativo. E ele ficou comigo aquela noite toda, né? Então, aquela coisa, a ficha caiu porque o bebê tá ali, papapá e tal. Mas hoje eu vejo que eu perdi um tempo precioso e enorme, que foi a gestação, de dedicação, que eu poderia estar me dedicando já para aprender sobre essa criança, aprender sobre a maternidade dessa mãe que tá nascendo, aprender sobre o meu papel com relação a essa criança e essa mãe, sabe? Uhum. Então, tipo, hoje a gente, daqui a pouco, né, vê assim que o pai nasce quando a criança nasce e tal, mas isso é muito mais uma construção social do que realmente uma verdade, sabe? O Uhum. pai pode nascer quando recebe o exame enquanto a barriga cresce. É lógico que tu só vai ter a coisa na tua mão, só vai ter a coisa física ali contigo quando nasce, né? E para a mulher é completamente diferente, a coisa já está ali se transformando dentro dela, uma loucura de hormônio, enfim, Uhum. desde o início, né? Mas a gente precisa desconstruir isso, sabe? Porque é um tempo precioso de dedicação que tu pode ter, que tu tem que ter, né? Tu não precisa aprender, tu não precisa deixar para aprender sobre a amamentação quando o bebê nasce e tem que amamentar, Uhum. sabe? Tu pode. Qual é o teu papel de pai com relação à amamentação? Isso tudo é coisa que eu acho que a gente tem que se questionar, sabe? Por que Uhum. que os obstetras não ensinam o papel do pai durante a gestação, o papel do pai perante a amamentação durante a gestação, sabe? A gente teve pediatras fantásticos, assim, que a gente conheceu, que nos acompanharam, que não falaram uma vírgula sobre amamentação. Não falaram uma vírgula sobre o meu papel na amamentação. O que que eu posso fazer, Uhum. sabe? Outra frase que se fala muito, né? Que o pai pode fazer tudo, mas não pode amamentar. Só não amamenta porque, né? Não pode. Mas por quê? Como assim? Por que ele não pode? Por que que eu não posso passar uma tarde inteira com um bebê de menor de 6 meses? Por que que não? Não tem outra forma? Não tem uma forma de coletar esse leite, de armazenar, ou poder dar para a criança esse leite? Por que que a mãe Uhum. tem que ficar só ela o tempo inteiro com essa criança, né? Uhum. Então isso é muito construção, sabe? Acho que é o nosso papel e um novo papel de um novo formato, daqui a pouco um novo modelo de pai Uhum. e até para os nossos filhos, sabe? Então eu fui numa a primeira escolinha que o Cadu teve, a gente foi naqueles eventos de final de ano, tinha um gurizinho que tava saindo indo pro pré, no caso, né? Tava saindo da escolinha e indo pro pré, e aí tinha aquela pergunta, né, que o que que vai ser quando crescer e tal. O meu filho era muito pequeno, né? Nem falava. E eu achei o máximo aquele menino, ele falou que queria ser pai. Cara, aquilo foi sabe, um tapa na cara, um soco no estômago, assim, o gurizinho, um dizia que, né, dizia profissões, né, tal, papapá, Uhum. papapá. E aí aquele gurizinho lá, era a professora lendo, no caso, uma coisa que eles responderam antes, né, e o gurizinho Uhum. falou que ele queria ser pai, igual o pai dele. Então, Que tipo, loucura, né, né? cara, sabe, eu fiquei imaginando quem é esse pai que esse guri tem pro guri ter pensado isso, sabe, que fantástico Uhum. esse pai ter pensado isso. Agora, essa semana, o meu mais novo falou que queria ser marceneiro, que nem o pai dele e o vô dele. Então, sabe, tipo assim, esses modelos de pai, que eu acho que são uma coisa fantástica da gente passar para criança, sabe? Uhum. E é um novo, sabe? E é um novo modelo muito legal, muito bacana. Sim. Sabe, cara, que essa questão do nascimento do pai, assim, eu tava pensando sobre isso também. E até uma analogia que para mim fez bastante sentido é com a própria faculdade, assim, sabe? Porque quando tu entra na faculdade, tu sabe o que tu quer fazer. Mas tu só vai te tornar aquilo de fato quando tu terminar, sabe? Então, por exemplo, o pai, a partir do momento que ele decide que ele quer ser pai, ele já começa essa construção, ele já começa a faculdade. Quando a criança nasce, tipo, a gestação, vamos dizer que é o TCC, e quando a criança nasce é quando tu pega o diploma. Só que não quer É dizer que tu tá verdade. pronto.
A É. partir do momento que tu te forma, tu ganha o teu diploma, agora eu sou um administrador, agora eu sou um gestor, agora eu sou uma psicóloga. Até tem uma colega que se formou essa semana em psicologia. Ela se formou agora, ela vinha estudando há bastante tempo, mas só agora ela é psicóloga. E agora vão surgir desafios muito diferentes do que ela enfrentou na faculdade, do que ela encontrou na faculdade, porque agora vem a parte prática. E agora é que o bicho pega, sabe? Então, aquilo que tu falou de sim, o pai nasce junto com a criança, dá para dizer assim, faz muito sentido, sabe? Porque começa uma outra construção, sabe? Começa outro tipo de aprendizado. Tudo aquilo que tu aprendeu de teoria vai te ajudar, mas agora é para valer, sabe? Agora é prática de verdade. Agora tu tá com uma criancinha no colo ali que depende de ti para tudo, sabe? Então, muito essa questão dessa ficha cair mesmo, para mim ainda foi mais intenso quando a gente chegou em casa, sabe? Porque, tu tá no hospital lá, tem a enfermeira, vem, te ajuda, te mostra como é que tu faz, te ensina a dar banho, te ensina a trocar fralda, mostra o remedinho, vai ali, pega no colo, ajuda a mãe a amamentar e tal. Só que, cara, quando tu chega em casa, não tem mais enfermeira. Agora, o único suporte que a mulher tem ali para ser mãe é o pai, sabe? É tu ali com ela, sendo suporte, tanto na própria ajuda quanto emocional, sabe? Que a mulher passou por um negócio absurdo agora, que foi dar à luz para outra criança, sabe? Então, para mim, o chegar em casa, assim, foi muito significativo, assim, sabe? Tá, beleza. Agora eu assumo. E é curioso, porque daí tu Uhum. assume mesmo, né? Eu acho que é muito engraçado, porque daí tu vai lá e tu assume, cara. Tu não... tu vai e faz. O que tiver que ser feito, tu vai e faz. É instintivo, assim, sabe? É. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, porque por mais que tu veja assim, tá, tipo, agora a bola caiu no meu pé, entendeu? Agora eu tenho que resolver, que nem tu falou, né? Agora é comigo, agora eu tenho que resolver, tá aqui, sou eu. Minha esposa deitou pra dormir, pra descansar, né? Ela precisa dormir muito, então agora é contigo, velho. Te vira, sabe? Ah, né? Te vira, não aprendeu antes, beleza, mas agora tu vai ter que aprender, te vira, contigo. Sim. Então, eu acho que isso é, é emblemático, assim. Por isso que daqui a pouco tem essa coisa de que, né, o pai nasce quando a criança... Mas é bem real isso, né? E para mim também. Eu acho que para mim foi muito bacana o lance no hospital, porque, que nem eu falei, eu fiquei com ele daí, né? Então, Uhum. ele, a noite, aquela primeira noite toda. Então, aquilo foi muito... Foi o que foi para ti o chegar em casa, né? Entende? Sim. Então, eu acho que para cada um tem o seu, sabe? E eu acho que a gente tem que comunicar isso, sabe? Eu acho que isso que é bacana, entende? Poder conversar com outras pessoas, outros caras poder falar isso. Eu tenho certeza que tem muito cara que tem esse sentimento, que nem isso que tu colocou, e Uhum. não conversa com o brother dele, entendeu? Não fala. Não fala porque. É, E entende? tu sabe que uma coisa que eu vejo e que para mim foi muito, teve uma situação assim que ficou muito marcada, porque acho que um mês, 2 meses ali antes da Marina nascer, começou a aparecer na TV várias situações assim de crianças assim que foram salvas por policiais, bombeiros, enfim, por causa de questão de engasgo, sabe? E eu pensava, cara, que Deus me proteja que isso não aconteça com a Marina quando. Porque eu não vou saber o que fazer, cara. Eu vou me desesperar ali. Aham. Se eu ver que ela começou a se engasgar, eu não vou saber o que fazer. E eu vou entrar em pânico e vai me dar um nó na cabeça se uma situação dessa acontece. Sabe? E, cara, e foi. Tipo, acho que foi. Ela tinha um mês e pouquinho assim. Ela tava mamando no colo da Rafa. E aí eu olhava, claro, via como é que fazia a manobra lá de colocar por cima do peito, da mão, dar os tapinhas nas costas e tal. E eu, tá, beleza, eu entendi a dinâmica da situação ali, mas sempre torcendo, cara, não acontece porque eu tenho medo, né? Cara, mas acho que foi um mês e pouquinho ali, mas adivinha, né? Tava mamando, se engasgou e não saiu, sabe? Cara, e quando eu vi, eu tava com a Marina deitada de bruço, assim, na minha mão, já dando uns tapinhas nas costas dela. Cara, Sim. impressionante, assim, sabe? Não fiquei pensando, ai, agora, e eu simplesmente peguei, coloquei ali e fiz, sabe? Uhum. E daí passou e tal, daí ela voltou a mamar e dormiu. E depois fiquei pensando, cara,
é um Como medo que eu... que às vezes a gente cria na própria cabeça dessa incapacidade de, eu não vou saber fazer, eu não vou dar conta, vai dar É. muito trabalho, vai gastar muito dinheiro. E, cara, quando chega a hora e tu tem que fazer, sabe? Tu cria em ti aquela força, aquele conhecimento, tu vai buscar o que tu precisar para tu dar a condição de vida que teu filho precisa, sabe? Que a tua filha precisa. Uhum. Cara, muito legal isso que tu falou, porque a gente não combinou nada disso, assim, mas quando tu foi falando, eu revivi uma situação, assim, e que aconteceu com a gente, assim, muito parecida. A Fernanda amamentando. Enfim, a gente passou todo um lance lá, o Cadu, o primeiro filho, ele mamava, mamava, mamava e não parava para respirar, sabe? Isso a gente foi descobrir só depois, né? Mas teve Uhum. dois episódios assim, ele sugava, 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 sugava e simplesmente não fazia pausa, né? E aí depois a gente, enfim, aprendeu sobre esvaziar um pouco a mama, enfim, várias coisas. Mas aí aconteceu e ele ficou roxinho, cara, roxinho, Uhum. sabe? Cianose, que nem os enfermeiros falaram depois quando a gente voltou pro hospital. Isso foi dias depois que ele veio para casa. E aí a Fernanda deu para mim, sabe? Quando a gente se apavorou com aquilo. E aí eu não sei o que que eu fiz. Não sei o que que eu fiz. Ele voltou. Eu também já tinha visto. Eu dava na autoescola, eu dava aula de primeiros socorros, aquele lance de primeiros socorros de autoescola, sabe? Basicão, que, né? E depois a Fernanda falou assim: bah, nossa, ainda bem que tu fez alguma coisa. Ele voltou e não sei o quê. Nem E eu sabe o digo: que eu não sei, fez. eu nem sei o que que eu fiz, Eu cara. não Não, tô não, não simplesmente sei. fez. Não sei se foi por culpa minha que a coisa, né, melhorou ali, resolveu. Mas eu fiz alguma coisa, entendeu? Não, eu tenho que fazer, veio pra mim, nossa, né? Dá o pavor ali, mas tu faz. Eu também fiz alguma coisa. Na verdade, eu não virei porque não engasgou, né? Uhum. Ele engasgou. Mas aí ele voltou, né? Voltou a respirar e tal, e a gente foi atrás. Mas tu vê que acontece, né, essas coisas. Num outro episódio que aconteceu com a gente, o Cadu teve uns picos de crescimento, assim, bem marcante, e ele teve febre, né? O segundo já não teve tanto. O Cadu teve muita febre. E febre de pico de crescimento mesmo, não era nada, não era, enfim, Uhum. nada viral. E aí teve uma das febres dele que não baixava, não baixava de nenhum, estava medicado, né, medicação diferente, aquela coisa de intervalo de medicação para febre. E era uma época de outono, assim, e a gente foi para baixo do chuveiro, tipo, chuveiro desligado, Cadu fervendo no meu colo, e eu batendo o queixo embaixo do chuveiro, frio, para baixar a temperatura dele, sabe? Uhum. E tu pensa se eu lembro, assim, que eu passei trabalho com aquilo. Não lembro, cara. Eu sei que eu tava ali, tava frio, mas eu tô aqui, vou ficar aqui, cara. Não vou sair daqui. E aí botava o termômetro ali embaixo da água. Tá estável. Assim, tá, baixou um pouquinho, não baixou. A gente ficou ali, fiquei ali, sei lá quanto tempo embaixo d'água com o chuveiro desligado, né? Não, Hoje, se tu vai tomar um banho, falta luz, sei lá, não queima um toma. chuveiro, tu não Não vai, tu toma. não Não vai, toma. não é, Não não é, vai. Não, não é. não tem Se chance. seca ensaboado mesmo, se vira, mas não Pega entra. um pano úmido lá e é o máximo ainda, né? Se tiver muito frio. Azar, é. Mas ali tu Mas tá é, feliz. mas é muito isso, né, cara? Esse medo tá muito mais na nossa cabeça do que de fato nessa da própria capacidade, sabe? Porque, cara, a criança, eu tava engraçado, eu tava escutando ontem também algum podcast, o cara falou, cara, a criança ela precisa de amor e água morna. É só o que ela Uhum. precisa. É É, basicamente o que a criança precisa, porque a água morna é pro chazinho, a água morna é para trocar fralda, a água morna é se precisar para fazer o leite, se caso a mãe não tenha, e o amor, claro, mas é só isso, sabe? Então é muito mais simples, não fácil, não que seja fácil, mas é não. muito mais simples do que se cria essa imagem de que é muito difícil cuidar de uma criança. Cara, tem fases, tem momentos que sim, é difícil. Às vezes, a criança fica a noite inteira, às vezes, sem dormir, tu tem um compromisso no outro dia, sabe? Sim, tem situações que são difíceis, mas não é o tempo Não. inteiro difícil, sabe? Não é o Uhum. tempo inteiro. Tem muito mais momentos legais, bacanas, que nem hoje, cara. Tem dias que eu chego em casa, deito na cama e, cara, às vezes eu fico 30, 40, às vezes quase uma hora com a Marina conversando na cama,
sabe? Eu Uhum. e ela, eu trocando, falando algumas coisas e ela meio que responde uns barulhinhos que ela faz agora, sabe? E a gente fica lá conversando, claro, quase uma hora, sabe? Eu não, eu não sei quando eu lembro Uhum. de outras pessoas quando eu fiquei quase uma hora sentado conversando. Sabe? Mas com ela eu fico lá uma hora sentado conversando e ela nem me responde isso. E acho que nem entende o que eu tô falando. Mas a gente fica lá. É. Cara, a gente não combinou isso também, mas eu vendo tu falar isso, eu me lembrei de uma coisa. Eu falo pro meu filho mais velho que ele é a pessoa mais interessante que eu conheço hoje para se conversar. E não é mentira, cara. Não é mentira. É verdade. É verdade. Me desculpe, meus amigos, todos, eles sabem, a maioria sabe disso, mas é a mais pura verdade, cara. A pessoa que eu tenho mais interessante, que mais sei É a lá, como é que é pessoa a mais palavra? legal que a gente conhece é os nossos filhos, né, cara? A pessoa mais legal que eu tenho hoje para conversar é o meu filho de 5 anos, cara. E não é mentira. Ele é muito legal, cara. É muito legal. Eu me divirto horrores com ele, entendeu? Eu adoro ouvir o que ele fala, assim, tu começa a perceber, se tu tá atento, né? Se tu tem uma escuta atenta, assim, começa a perceber as coisas que ele aprende, sabe? As lógicas que ele começa a fazer. Então ele vê tu, sei lá, a criança aprende vendo, né? Então, daqui Uhum. a pouco tu vê ele por conta própria resolver um problema, sabe? Resolver uma situação, expressar O meu filho de 3 anos tá passando os maravilhosos 2 anos dele. Uhum. E, cara, a gente vem batendo na tecla do controle emocional, falando para ele sobre as emoções, a mesma coisa que foi com o outro, que foi uma desconstrução pesada para mim também, tipo, ter que falar sobre sentimentos com o meu filho, para ele poder entender a raiva que ele está sentindo e o que ele, enfim. E Uhum. aí, tipo, o meu filho agora se controlando e não batendo no mais velho, no momento de raiva. Cara, isso Uhum. é forte, sabe? Isso é muito massa. Então, Uhum. tu percebe a evolução deles, sabe? Tu tá junto com eles, assim. Isso sei lá, é muito legal, sabe? É muito legal. E o meu filho é o cara que eu tenho para conversar hoje. Sem exagero, sem papo furado, sem, sabe? Uhum. Conversar com meus amigos, mas eles não têm tanta coisa interessante assim para falar ou pra... Desculpem os nossos amigos que estão assistindo a live, mas a Marina e os filhos do Vini são muito mais legais, tá? Desculpa, Cara, gente. Quando vocês desculpa, tiverem cara. filhos, vocês Eles vão não vão, entender isso também. eles não vão, eles não vão me mandar mensagenzinha por causa do Grenal ontem, entendeu? Ninguém, eles não vão vir me falar que, entendeu? O que aconteceu. Então, eles são muito mais criativos em relação à brincadeira, com relação à conversa, novidade, me fazem pensar coisas que cara, um adulto não me faria pensar, com certeza pensar. Cara, isso é uma coisa que está muito ligado a essa questão de dedicar o tempo, né? Porque eu vejo que uma das principais dificuldades que se, que se fala e que se tem é a questão do tempo com os filhos, né? Só que eu vejo que muita gente, cara, tem filho, mas quer manter a mesma rotina que tinha antes, cara, e não tem como, sabe? Porque, principalmente quando a gente olha pro lugar, pro papel de pai, assim, que, trabalha, daí vem para casa, daí sei lá, se vai continuar trabalhando, ou quer sair, vai jogar um futebol, quer encontrar um amigo, ou quer, sei lá, sair, dar uma caminhada com a mulher, sei lá, cara, tu tem que entender que quando tu tiver um filho, uh, essas coisas, muitas delas, não que tu não vá poder fazer, sabe, mas a liberdade que tu tem, ela muda bastante, porque teu filho depende muito de ti. E, em alguns momentos pode ser que até tu nem queira, mas tu queira estar ali junto com a criança fazendo atividades com ela. Mas a criança demanda o tempo, sabe? E tu não tem aquela, tipo, tu te planeja tudo, cara, chega na hora, a criança não dorme quando tu achou que ela ia estar dormindo, sabe? Tu chega na hora, ela tá chorando quando tu queria que ela tivesse, quando tu precisasse que ela tivesse quieta. Quando ela Então, precisasse ir de casa, oi? né? Sabe, não, tipo assim, tu tava falando aí de chorar, a hora que tu precisa sair de casa. Cara, a hora que tu precisa sair de casa não te pertence mais, assim, porque tu É marca ela pra que sair decide, às sabe? 4, teu filho vai fazer um cocôzão homérico, Vai assim, sujar toda a roupa, tu enorme, vai ter que dar banho nele. toda a roupa, vai sujar até aqui em cima, assim, vem daqui até aqui em cima.
3 minutos antes de tu entrar no carro, entendeu? E Exatamente. aí já. Sabe? E daí o que que tu faz, cara? Ou tu, beleza, é assim mesmo, a criança demanda tempo e tu te organiza a tua vida de um modo que tu esteja disponível. E daí, claro, não é viver para a criança, mas é que tu tenha disponibilidade para estar perto dela quando ela precisar, sabe? Porque. Mas isso, Oi? não, isso que tu tá falando, cara, eu acho que é interessante de se falar, pelo menos pra mim. Pra mim, sei lá, é importante isso. Eu acho que o cara tem que. É bom o cara se dar conta e se afirmar no sentido de que tu é livre, cara, pra querer abandonar toda a tua rotina anterior a ter filho e te dedicar só ao Aham, teu filho, perfeito. sabe? Não é só uma coisa assim de que vai ter mudanças na tua vida. A rotina vai mudar. Tu vai poder manter o teu hobby, manter as coisas da tua paixão por, sei lá, eu que pescaria, sei lá, qualquer uma, né? Daqui a pouco numa escala um pouco menor, porque essa criança Uhum. precisa de ti. É importante que ela conviva contigo. Mas eu acho que é super importante os homens estarem tranquilos para que, cara, se tu quiser abandonar tudo isso, cara, Tá tudo certo. e se dedicar só, tá tudo certo, cara. Tu não vai deixar de ser nada. Ou daqui a pouco tu vai te tornar uma outra coisa que tudo bem ser também, entendeu? Tu não vai ser menos homem por causa disso, tu não vai ser Uhum. menos coisa nenhuma por causa disso, entende? Eu tive uma situação bem marcante com relação a isso, que foi uns amigos da minha cidade anterior, assim. A gente tem grupo de WhatsApp e tal, todo mundo se, né, conversa ali e tal. E eu realmente, depois que eu me mudei, eu diminuiu bastante, assim, a minha participação com eles, assim. Uhum. Diminuiu um pouco quando eu me mudei, porque via eles muito menos. E depois que eu tive meu filho, aí sim, que eu não vi, raramente eu via. E o pessoal continuou fazendo churrasco, se encontrando, né? Às vezes marcava ali, ó, esse fim de semana vai ter na casa do fulano, vamos lá e tal. E, cara, eu não fui no primeiro, não fui no. E naquela época eu era gestor da autoescola. E naquela época eu tinha uma dedicação, assim, eu não tinha horário fixo de trabalho, então não quer dizer que eu tava lá o tempo todo, mas eu tava conectado o tempo todo, desde quando abria às 6 até fechar às 10, Uhum. respondendo de qualquer forma, mas não necessariamente lá. Mas enfim, eu trabalhava bastante, assim. E cara, eu decidi, assim, que eu não queria dedicar o meu fim de semana para outra coisa, cara. Eu não queria dedicar o meu fim de semana para outra coisa. E eu passei por um momento de autoafirmação, assim, que daqui a pouco eu comecei a pensar, não, mas eu tenho que ir, cara, pô, né? Como é que eu sou o único que não vai? E daqui a pouco, e as piadinhas machistas de que, né, eu tava, que era a minha mulher que mandava, que eu não ia porque a minha mulher mandava, né, que era, sabe? Então, assim, até que chegou um ponto que eu consegui me afirmar e dizer, cara, eu convivi com vocês, velho, muito tempo. Eu convivi com, fui em muito churrasco com vocês, cara, sabe? A adolescência quase inteira, uma juventude, sabe? Fins de semana direto. Cara, meu filho tem X idade agora, ele é um bebê agora, e ele só vai ser agora, cara. Ele só vai ser bebê agora. Tipo, a única chance que eu tenho, eu posso ver meus amigos o resto da vida, né? O tempo que for preciso. Mas o meu filho não, cara. E se tu for pensar a infância desse jeito, eu acho que muda a tua forma de ver, porque tu pode esticar a tua juventude, tu pode esticar a tua velhice pode ir até sei lá quantos anos, mas tu só é criança até os 12, cara. Tu Uhum. entende? Chegou nos 12, 14 anos ali, explode uma questão hormonal ali que tu te torna outro ser completamente diferente e acabou a infância. Acabou a criança. Então, se tu não brincar com ele agora, se tu não conviver com a criança de 3 anos agora, se tu não conviver com a criança de 5 anos agora, tu não vai conviver ano que vem, tu não vai conviver daqui 10 anos. É Não muito vai. rápido as transformações, né? E são muito rápidas, né? Eu vejo Então, pela isso é. Marina, assim. Eu vejo pela Marina, assim, cara, ela tem 2 meses só, né? E é impressionante como de uma semana para outra, cara, ela evolui de uma maneira absurda, sabe? Crescimento, o meu próprio crescimento físico dela, mas a questão do olhar, dela, das formas como ela se expressa, com o tempo ela já começa a dizer alguma, tipo, dizer.
Fala dizer, imagine uma criança dizendo o que ela quer, tá? Então, dizendo já de alguma forma o que ela quer, sabe? Então, Sim. cara, como falou, essas coisas, se eu não tiver presente o máximo de tempo que eu puder com ela, cara, eu vou perder, sabe? Churrasco, que nem falou, eu posso fazer daqui depois, posso fazer depois quando ela não quiser estar comigo, quando ela quiser que os pais estejam longe. Daí eu posso ir, Vai cara, chegar fazer esse dia. churrasco. E vai chegar esse momento também, sabe? Vai chegar esse momento em que minha filha vai querer que eu não esteja mais tanto com ela quanto eu estou agora, sabe? Cara, e tá É, tudo certo. Ela quer curtir a fase que ela tá vivendo e daí eu posso ir fazer churrasco, posso fazer o que eu quiser, sabe? Mas eu acho muito disso, que a gente falou dessa liberdade, sabe? E, cara, tu é livre, se tu quiser ficar, se tu quiser largar o teu trabalho e para dedicar integrar o teu tempo para ficar com teu filho, com teus filhos, tua filha, tu é livre, sabe? Para decidir fazer isso, sabe? Se tu quiser te organizar para ficar meio turno, tu é livre para fazer isso. E daí, claro, a gente fala dentro de uma condição, né? Porque eu vejo muito de trazer isso também, sabe? Que hoje que a gente tem essa condição de ter um pouco mais de liberdade para estar é, com os nossos filhos, né? Mas mesmo que a pessoa às vezes não tem nada, daqui a pouco tem um emprego que é fixo, tem que bater o ponto de manhã, sabe? Tem que estar lá em determinado horário, que nem tu tinha a questão da autoescola. Cara, mas então quando tu puder estar, quando o teu trabalho, quando aquela jornada ali tiver cumprida, cara, dedica o tempo que tu tem disponível para estar lá, para estar curtindo, sabe? Entende que a tua rotina vai mudar, a tua rotina vai ser diferente e as coisas que estão acontecendo quando a criança é pequenininha ali, se tu não curtir agora e tu não viver isso agora, tipo, é uma perda que tu não tem mais como buscar, né? De as outras coisas, até tá pensando também, trabalho, carreira, cara, aos poucos isso tu vai te reorganizando com isso, sabe? Tu vai ali, passa um ano e meio, 2 anos, três, tu vai aos poucos, tu vai te reorganizando e tu recupera, sabe? Só que o crescimento que a criança teve naquele período ali, tu não recuperou. Se tu perdeu, já era, né? uhum. E acho que felizmente a gente vive um momento que a gente pode se permitir isso, né? Que daqui a pouco nossos pais não tiveram, né, essa visão de carreira que a gente tem, que daqui a pouco é bem fluida, né? Daqui a pouco a minha carreira é isso, mas daqui a alguns anos pode ser outra coisa. Exato. E eles não tinham esse mundo líquido que a gente, mais fluido que a gente vive hoje, né? Não tinham essa liberdade que a gente tem hoje, realmente. Uhum. Então, isso que tu falou é importante. Acho que a gente tem que estar tranquilo também para aceitar que, cara, ninguém também é obrigado a nada, né? E ninguém é menos mãe, ninguém é menos pai porque decidiu isso ou aquilo, né? Eu acho que, enfim, cara, infelizmente a gente vive um momento em que a gente está olhando essas coisas e está desconstruindo isso, né? Uhum. É, desconstruindo. Eu acho que é isso que tu falou, sabe? De discutir os modelos que a gente tinha até pouco tempo, sabe? Cara, e dizer, não precisa ser assim. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso pegar tudo isso que eu aprendi ao longo desses anos e adaptar para minha vida de modo que eu possa aproveitar o máximo de tempo possível vendo a evolução dos meus filhos, sabe? E daí que nem tu falou, tu não precisa abandonar teus hobbies, tu não precisa abandonar a tua carreira, mas tem que entender que tu não vai conseguir levar com a mesma intensidade, talvez, que tu levava antes, sabe? Então tu vai ter que administrar, sabe? Tu vai ter que gerenciar isso e, claro, definir prioridades, né, cara? E não sei, Daqui a pouco vai nascer uma paixão nova, né? é, Daqui a pouco vai tem. nascer um hobby novo, uma dedicação nova enfim, tem vários comunicadores hoje que abraçaram essa questão da paternidade, né? E estão trabalhando com isso, pessoas que criaram podcasts sobre isso, página, perfil, sites para discutir isso, pessoas que trabalham com saúde mental, né? Que estão trabalhando com isso, então, no caso psicólogos, assim, né? Se for atrás de pesquisar pessoas que trabalham com essa questão de paternidade e masculinidade, cara, tem muita gente que reviu a sua vida depois da paternidade, assim. Muitos caras que Nossa, mudaram completamente, demais. né? E, cara, só
Na verdade, a gente não falou nada do que a gente tinha programado aqui, a gente fez um monte de roteiro e a conversa fluiu. E eu acho que de uma maneira talvez até mais bacana do que a gente tinha preparado no material escrito. Mas a gente só tem 5 minutos e isso é um indicador de que o papo foi bom, porque o tempo passou voando. Então, para a gente encerrar e ir para os encerramentos, né? Tem ali alguns perfis, alguns podcasts, alguns perfis de Instagram que quem se interessa mais pelo assunto pode seguir, pode curtir, que se gera um conteúdo bem legal. Não sei se tu quer falar sobre eles aí. Cara, que nem tu falou num certo momento ali, a gente também não tá aqui sendo o certo de tudo, né? E o Não. exemplão para qualquer outra coisa. Mas são perfis que daqui a pouco a gente curte, eu e tu, e acho que são canais legais, assim, para se pensar e passar a enxergar a paternidade de uma forma diferente, né? Mas, assim, dicas que a gente teria para dar. O perfil de Instagram Homem Paterno é um perfil muito legal. Paternidade Sem Frescura é um outro perfil muito legal. O Balaio de Pais, que é um podcast e tem um perfil no Instagram também, que o cara do Paternidade Sem Frescura faz parte, né? Balaio de Pais, é muito bom. E um outro perfil que se chama Papo de Homem, que também é o cara responsável que lançou o documentário O Silêncio dos Homens, que está no YouTube livre também. É muito bom. E podcasts, eu acho que o Balaio de Pais é um podcast muito legal sobre paternidade. O podcast Entre Fraldas e o podcast Mamilos, que não é um podcast masculino e sobre paternidade, mas que é muito bom também. E o Tricô de Pais, também, que são outro podcast bacana. Então, acho que, enfim, para quem não se aventurou nisso, acho que é legal dar uma olhada nesses canais. E eu acho que é bacana a gente trazer essas fontes, assim, da onde a gente vai buscar essa informação, porque eu acho que é uma das principais responsabilidades que eu entendo e acredito que tu também, que a gente tenha como pai, é estar buscando entender mais e aprender mais sobre isso, sabe? Eu acredito que nem eu falei, assim como praticamente em todas as áreas, a gente nunca fica pronto, sabe? Eu acho que da mesma forma que não existe um pai perfeito, acho que, nem falou, a gente não está aqui para pagar de certinho e ser exemplo para ninguém, mas essa lógica de buscar tá sempre aprendendo, se tornando sair daquela lógica de não, eu tô certo, eu sou o pai, eu que mando, sabe? Acho A que minha não, vida não vai mudar. eu acho que é uma lógica errada, assim, sabe? Que tende a dar muito mais trabalho. Então, quando a gente busca entender mais o papel que a gente exerce, busca aprender mais, que, cara, querendo ou não, tu que tem gestor de pessoas e eu trabalho muito essa lógica também de liderança. Cara, são pessoas. Nossos filhos são pessoas e assim como as outras pessoas com quem a gente se relaciona, eles estão em constante transformação, em constante mudança. E nós também estamos em constante mudança. Então, entender essas mudanças, entender essa dinâmica toda de relacionamento com os filhos, eu acho que faz com que a gente possa crescer e gerar um relacionamento muito mais legal entre pai e filho, né? Ou filha. E o que tu estava falando ali sobre a nossa responsabilidade, e cara, o exemplo, o maior exemplo que o teu filho vai ter é tu, né? Não, sabe? Qualquer outra coisa não vai influenciar ele tanto quanto a tua figura, o que tu está fazendo ao redor dele nessa primeira infância, e principalmente do 0 aos 3 anos, sabe? Uhum. Então, assim, eu passei a organizar a minha vida pensando no que eu quero que o meu filho veja eu fazendo, sabe? E eu conheço muitos homens que fizeram isso, sabe? Sim. Conheço o Marcelo Freitas é um cara que me ensinou a, tipo, ele parou de xingar o cachorro perto da. Porque ele começou a pedir licença pro cachorro. Porque ele não queria que a filha dele visse ele falando grosseiramente com o cachorro. Então, isso é fantástico, cara. Vou pensar a tua vida nesse sentido, sabe? Cara, a gente tem 30 segundos. Deixa eu mostrar quem acordou aqui, então, que veio assistir a live com o papai. Pra quem não conhece, gente, essa é a Marina, dona do meu tempo e dona do meu dinheiro agora. Então, dona de tudo. Esse papai. Tá? Vini, a gente tem 15 segundos, cara. Brigadão pela tua companhia. Acho que foi um baita conteúdo. E quem quiser, Obrigado. a live vai ficar salva aqui no IGTV
do Espaço Vida e Movimento. Vocês podem assistir depois ou mandar para outra pessoa, certo? Valeu, galera. Um beijão. Até mais. Abraço. Valeu.